Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para continuar com a jornada de estudos e hoje eu vou falar sobre conversão de torniquetes. Eu sou Marcelo Herculano e vamos continuar aqui para que possamos fazer a nossa programação mental de estudos e sequência de uso de torniquetes. E se a gente falou da sequência de uso de torniquetes, né? Fez as considerações sobre os torniquetes recomendados, falamos sobre a autoaplicação do torniquete, falamos sobre a aplicação do torniquete no colega, nós falamos sobre os cuidados que devem ser tomados na aplicação do torniquete e os erros mais comuns. Hoje vamos falar de uma técnica que estão descritas em algumas literaturas, principalmente as operacionais, né? Deployed Medicine, entre outros. Eles falam da conversão do torniquete. O que é a conversão do torniquete? Consiste em converter um controle de hemorragias realizado em uma extremidade com um torniquete de extremidades em um preenchimento de feridas e ou um curativo hemostático finalizado por um curativo compressivo. Por que eu coloquei aqui nesse slide finalizado com curativo compressivo? Todas as vezes que nós usamos, às vezes, um preenchimento de ferida ou um preenchimento de ferida com agentes granulados, né, agente hemostático em grânulos ou gase hemostática, eu preciso fazer um curativo compressivo finalizando para segurar, pressionar aquele ponto, lembra? Ponto de pressão que eu estou fazendo, pressão mecânica e agindo com agente hemostático sobre o ferimento no vaso sanguíneo sangrante. Eu preciso fechar para que eu tenha minhas mãos livres para continuar o atendimento. Se a conversão do torniquete é uma opção, ela é uma opção finalizando com o curativo compressivo. Não dá para fazer uma conversão de torniquete deixando simplesmente o ferimento com preenchimento de ferida ou os grânulos de agente hemostático sem fazer o curativo compressivo finalizando. E aí, se eu pretendo fazer a conversão de torniquete e usar ela como opção do meu atendimento, eu tenho que reavaliar, determinar se o torniquete aplicado inicialmente não seria necessário ou não foi necessário. É uma avaliação sequencial, numa zona mais tranquila, numa zona morna, num local onde eu posso fazer uma avaliação detalhada. Lá no início, o que trazia para mim como determinação era parar o sangramento, era um princípio. Eu precisava parar o sangramento. Então usei o torniquete. Depois eu vou fazer a avaliação e observo que talvez não fosse necessário, quero fazer uma conversão. Existe a possibilidade. A conversão do torniquete por um preenchimento de feridas ou um curativo hemostático, sendo concluído com um curativo compressivo, como eu disse antes, pode ser considerada. Nesses casos, anote o tempo em que o torniquete foi afrouxado após a conversão do mesmo. Ou seja, além de você aplicar um torniquete e informar que ele foi ajustado, no time colocar que ele foi colocado, quando você fizer essa conversão, na ficha do paciente, tem que colocar que o torniquete foi afrouxado naquela hora para ter a contabilidade do tempo do momento que foi aplicado o torniquete e do momento que ele foi afrouxado após a conversão. A técnica que vocês veem nesse slide aqui é a técnica exatamente do início da conversão do torniquete, ou seja, eu tenho um torniquete aplicado no membro inferior esquerdo, com um ferimento profundo na região medial da coxa esquerda, e aqui existe inicialmente um preenchimento de feridas simulado aqui com uma atadura de crepom e a aplicação do preenchimento de feridas nesse local do ferimento. E após o preenchimento da ferida, eu vou agora sim aplicar aqui, sinalizado por uma atadura israelense, né? A atadura elástica do tipo israelense, uma compressa elástica do tipo israelense, né? Para que eu possa fazer o curativo compressivo finalizando. Esse curativo compressivo tem que ser apertado o suficiente para que eu consiga verificar se somente esse curativo vai funcionar como controle de hemorragias eficaz após eu terminar e afrouxar o torniquete. Por quê? Depois disso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é terminar o ferimento, terminar o curativo, terminar a aplicação do curativo compressivo e afrouxar o torniquete. O torniquete é afrouxado. Após finalizar a conversão, o operador deve afrouxar o torniquete inicialmente aplicado, mantendo o mesmo no local sem retirar do membro da ferida, ou seja, do membro da vítima. Eu fiz a conversão do torniquete aplicando um preenchimento de feridas e um curativo compressivo com a bandagem elástica do tipo israelense. Beleza. Eu afrouxo o torniquete que foi aplicado inicialmente. Por quê? Se eu queria converter, eu queria livrar a vítima do torniquete. Mas livrar a vítima do torniquete não quer dizer que eu vá retirar esse torniquete dela. Esse torniquete permanece no local onde foi aplicado, somente retirada o aperto dele. Ou seja, libera o molinete, afrouxa as rotações do molinete e deixa o torniquete na posição onde estava inicialmente. Caso o ferimento volte a sangrar, o torniquete deve ser reapertado e não poderá mais ser afrouxado ou retirado da vítima até a chegada no local do tratamento definitivo. Isso quer dizer o quê?
que a conversão do torniquete e o curativo não deu certo, não foi eficaz, e eu volto a apertar o torniquete e mantenho o curativo no local, pelo menos ele está fazendo a proteção daquela ferida aberta, evitando alguma contaminação externa, mas reaperto o torniquete o máximo que eu puder novamente, para que eu tenha certeza que eu realmente consegui de novo controlar aquela hemorragia através do reaperto do torniquete. E aí, nesse caso, o torniquete vai seguir com a vítima para o tratamento definitivo, sem mais nenhuma tentativa de reposicionamento ou conversão do torniquete. Quais são os critérios para fazer a conversão do torniquete? Isso é muito importante, porque não é uma sequência de atendimento, é uma opção que o operador de APH, de saúde, tem para fazer se ele avalia ou supõe que aquele torniquete não precisaria ter sido aplicado nessa vítima. Mas tem critérios para isso. A técnica de conversão de torniquete tem que respeitar alguns critérios para ser realizada. Então, quais são os critérios para realizar a conversão do torniquete? Eu posso converter o torniquete se a vítima não apresenta sinais de choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. A vítima não pode ter nível de consciência rebaixado, não pode estar inconsciente, para que você tenha padrão de resposta para observar se ela consegue, se tem fluxo sanguíneo suficiente circulando no cérebro, para que você tenha certeza que ela não perdeu sangue, muito sangue, para estar em sinais de choque. Se é possível monitorar a vítima ou a ferida de perto, observar se não volta a sangrar. Ou seja, eu só vou converter esse torniquete se tiver possibilidade disso. Beleza? Se tiver alguém que possa tomar conta, ou eu mesmo possa ficar ali tomando conta, eu posso. Porque, como eu disse antes, se esse ferimento começa a sangrar e eu não tenho ninguém tomando conta, obviamente, essa conversão não é viável. O torniquete não está sendo usado para controlar um sangramento de uma extremidade amputada. Se eu tenho amputação, não é para fazer. Se eu tenho torniquete aplicado em um ferimento que não seja amputação, pode-se fazer a conversão de acordo com a avaliação do operador de APH, ou de emergências médicas ou profissional de saúde. Atenção, não converta o torniquete se a vítima apresentar sinais de choque, já expliquei por quê. Você não pode monitorar de perto a ferida que pode voltar a sangrar, ou seja, se eu não tenho ninguém disponível para ficar monitorando essa vítima que eu fiz a conversão, não é para fazer a conversão do torniquete, porque se ela voltar a sangrar, ninguém vai ver e essa vítima pode, infelizmente, perder nível de consciência e vir a chegar a uma parada cardiorrespiratória traumática num choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Não converta o torniquete se a extremidade distal do membro que foi aplicado o torniquete foi traumaticamente amputado. Ou seja, se houver uma amputação traumática, não é indicativo de conversão de torniquete. O torniquete foi aplicado há mais de 6 horas, e aí eu expliquei em uma outra aula que se eu tenho torniquete que foi aplicado por algum período prolongado, eu posso ter já toxinas produzidas naquela extremidade. Por quê? Se tem a toxina produzida, para eu fazer a conversão do torniquete, em algum momento eu tenho que afrouxar o torniquete. Se eu tenho o torniquete por muito tempo aplicado ali, certamente eu vou ter toxinas que vão voltar para a circulação sanguínea e vão prejudicar essa minha vítima. Já falei, inclusive, sobre excesso de potássio, que pode causar arritmia cardíaca, a mioglobina produzida, que pode causar, no terceiro pico de morte, lá uma rabdomiólise traumática, e essa vítima vir a falecer depois de ter sido atendida no hospital. Então, se existe um torniquete aplicado por muito tempo, período de tempo grande, que é aqueles esclarecerem até, no máximo acima de 6 horas, eu não faço a conversão do torniquete. Não faço a conversão do torniquete se a vítima chegará a um centro de tratamento médico em menos de 2 horas ou 2 horas. Se ela vai chegar em até 2 horas no hospital ou menos, eu não preciso me preocupar em fazer uma conversão de torniquete simplesmente porque ele está descrito em algum lugar que toda vez que eu aplicar o torniquete, eu faço a conversão. Se não tem necessidade, porque eu posso ficar com o torniquete aplicado de 120 a 150 minutos, ou seja, 2 horas é um tempo muito tranquilo, que me dá a segurança de que essa vítima não precisa fazer uma outra técnica de controle de hemorragias e pode chegar no hospital com esse torniquete. Ou, se as considerações táticas, se for um ambiente hostil, ou médicas, tornam a transição para outros métodos de controle da hemorragia desaconselhável. Ou seja, além de tudo, ainda existe a decisão dos especialistas que estão ali. Se o especialista, você que está ali, decide que não é para fazer a conversão de torniquete porque naquele local não é possível, não existe a possibilidade por conta de um momento do atendimento ou outro, ou se existem outras vítimas para serem atendidas e a gente não tem a possibilidade de dar atenção específica para aquela vítima para fazer essa técnica específica, então a conversão de torniquete também é desaconselhada, porque você não vai ter pessoas, não vai ter... Inclusive, exames laboratoriais são sugeridos para vítimas que fazem conversão de torniquete para saber se ela já existe a possibilidade de ter produzido toxinas e também seria um agravante para essa conversão, tá bom? Ou seja, estamos aqui prestando atenção numa técnica que é específica e eu vou explicar agora por quê. Quais são as ações após realizar a conversão se você fizer?
Exponha e marque claramente todos os torniquetes com o horário da aplicação, ou seja, toda vez que eu aplicar um torniquete, eu marco o torniquete, e se eu afrouxar, eu aplico na ficha da vítima que foi afrouxado. Observe os torniquetes aplicados e horário de aplicação, hora do reposicionamento, hora das conversões e hora da remoção. Como eu disse antes, na ficha da vítima, porque no torniquete foi aplicada a hora da aplicação, foi anotada a hora da aplicação. Use um marcador permanente para marcar o torniquete nas fichas de feridos. Isso aí é uma observação mais minuciosa, né? Porque tem que ser uma coisa que a gente escreva que não saia. E muitas pessoas falam assim, você pega o próprio sangue da vítima e marca em algum lugar. Pega um pincel e marca. Mas se esse pincel for lavável, se essa vítima molhar ou suar, pode ser que perca essa marcação e é importante ter esse parâmetro. Conclusão, então, nesse último slide aqui eu tenho algumas informações legais e guardem isso para a gente encerrar nossa aula. Conclusão, a técnica de conversão de torniquete não é uma prioridade no atendimento de hemorragias graves no APH. Você vai fazer se der, se você tiver a técnica, se souber os critérios e tiver as possibilidades de fazê-lo. Temos que ter treinamento, capacitação para realizar esta técnica e reconhecer claramente os critérios para a utilização da mesma. Quem decide a melhor técnica e melhor alternativa para intervenção na cena em um controle de hemorragias no APH é o operador presente na cena. Só você que atende a vítima, você que está no local, sabe o que você precisa para fazer aquele atendimento com eficácia, com destreza e com um padrão alto, ou seja, a qualidade necessária para salvar a vida daquela pessoa. As literaturas nos dão o norte, ou seja, para seguirmos uma direção padronizada e assim prosseguir com as nossas tomadas de decisão de acordo com o que encontramos na cena. Isso quer dizer o quê, gente? Que tudo que a gente lê, que a gente aprende no APH, na área de saúde, na parte de atendimento de primeiros socorros, nos cursos de técnica de emergências médicas e paramédico, as literaturas já dizem qual é o padrão, qual é a sequência de atendimento, mas isso não engessa a gente para que a gente tenha tomada de decisão necessária no local, porque aquilo ali às vezes é uma informação que eu tenho que lembrar qual é a necessidade de atender aquela vítima, quais são as sequências para eu não deixar passar nada, mas não quer dizer que você seja obrigado a fazê-los. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula também, guardem as informações, estudem bastante. Nos encontramos no próximo vídeo. Um enorme abraço para vocês. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.